Caríssimos amigos, as nossas primeiras palavras são sempre de agradecimento pela oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos junto à Casa Espírita, hoje em especial, nesse espaço de congressamento virtual do Movimento Espírita do 28º Selo, para juntos estudarmos um pouco mais dos ensinos do nosso querido Mestre Jesus, através da ótica dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Meu nome é Antônio Luiz, sou integrante do Centro Espírita de Caridade Jesus Maria José, aqui em Bangu, integrante do 29º Selo. E transmito a todos um forte abraço de todos os integrantes da nossa instituição. Para iniciarmos o nosso trabalho, faremos a leitura da página que tem como título No Culto da Caridade, do livro Irmão, que está lá no capítulo 13. É um texto de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e utilizaremos esse texto como preparação para o início do nosso trabalho, e em seguida faremos a nossa prece inicial. Vamos então ao texto. No culto da caridade. Aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho, envenenando as chagas alheias. A caridade não surge apenas na doação de ordem material. É serviço de cada instante e apoio de cada dia. Não comentes o mal para que o mal não se estenda. Não se refiras à sombra para que a sombra não envolva o caminho. Ao pé dos semelhantes, cala o impulso da maldição que começa na leviandade e na crítica. Se junto aos doentes, não te reportes a enfermidade. Se respirando entre ignorantes, não reproves aqueles que ainda se movimentam nas trevas. Não insistas destacando a perversidade e o infortúnio, embora a vida nos determine o dever distinguir a penúria e sanar a dor. Lembra-te de que é preciso esquecer a própria superioridade para que a lição não se converta em orgulho e que é necessário ofuscar o nosso propósito de evidência para que o ensejo da luz favoreça os necessitados de confiança. Não vale socorrer desesperando ou ferindo. Quase sempre a carência do próximo presidirá do teu ouro, desde que saibas soerguê-lo ao teu próprio nível, a fim de que se dignifique para o trabalho e se restaure para o sol da esperança. Ocultar a mão esquerda para que a mão direita não te conheça a beneficência não é simplesmente atitude de respeito e fraternidade na assistência comum, mas também apelo do Cristo à nossa humildade para que nos amparemos reciprocamente, sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma que a vida nos oferecerá de futuro, e que apenas praticaremos o amor em nos compreendendo e ajudando uns aos outros por verdadeiros irmãos. Está aí a nossa página. Vamos então agora, queridos amigos, fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, as nossas primeiras palavras, Mestre, são sempre de profundo agradecimento por mais essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo, de estarmos reunidos em Teu nome, junto a esse espaço bendito de congressamento da família espírita, do 28º Selo. Momento sempre especial, que mesmo que virtualmente estaremos nos unindo através dos nossos pensamentos, dos nossos ideais e dos nossos sentimentos, buscando-te através do estudo, que tanto nos consola, através do esclarecimento que essa doutrina bendita nos dá. Possamos realmente aproveitar esses poucos minutos que estaremos juntos, buscando na lição da noite essas informações preciosas para todos nós, para que possamos com elas renovar as nossas mentes, os nossos sentimentos, nos reforçando e continuando a nossa caminhada, buscando a nossa
renovação espiritual. Que do ambiente que cada um de nós nos encontra nesse momento, mais querido, sempre com a tua ajuda através dos nossos mensageiros de luz, possam nos ajudar, nos envolvendo, nos amparando, mas também reunindo essas energias, tenho certeza que geraremos, para que com elas possamos nos envolver, mas que elas possam chegar a todos os nossos irmãos da humanidade que estejam carecidos de força e de amparo, para que possam dessa maneira, restabelecidos, continuarem a sua jornada como todos nós, buscando-te para que possamos promover a nossa renovação espiritual. Sendo assim, felizes e agradecidos, e querendo estar hoje sempre envolvidos por Ti, pelas Tuas falanges benditas de paz, de luz, de amor e caridade, permita-nos em Teu nome, em nome dos mentores espirituais dessa região, mas sobretudo em nome de Deus, darmos por iniciada a nossa reunião. Que assim seja, e graças a Deus. Então, queridos amigos, hoje foi-nos dado a maravilhosa oportunidade de continuarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13, de itens 1 a 3, que tem como título Fazer o Bem Sem Ostentação. O codificador organiza esse estudo em 3 itens, iniciando nos 2 primeiros itens com passagens do Evangelho de Mateus e desenvolvendo o assunto depois em mais 5 parágrafos. Tá? Que é o terceiro item, ele é composto por 5 parágrafos. Então, para a gente iniciar o nosso trabalho, vamos às passagens evangélicas, vamos beber nelas, vamos ver a base do estudo que o codificador nos trouxe. Ele nos traz esses 2 itens, o primeiro item que nós vamos ler agora ele foi retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, e o segundo item também do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Então vamos ao primeiro item, que diz o seguinte: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E aí tem o item 2, que diz o seguinte: Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom descrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então tá aí, queridos amigos, essas 2 passagens fantásticas, que nos dão assim, muito material para a gente meditar a respeito, mas nós vamos buscar a ajuda do codificador, que ele comenta essas 2 passagens para a gente. Então a gente vê que nessas 2 passagens iniciais, vemos Jesus nos ensinando a importância da virtude fundamental para conquistarmos a nossa libertação espiritual, que é a humildade. Como sabemos, a humildade faz oposição direta ao egoísmo. O monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias humanas. Está lá também no Evangelho. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, só nessas passagens a gente percebe essa questão importante da busca da virtude. E isso eu só fiz um parêntese rápido aqui, antes de nós entrarmos nas considerações de Kardec. Ele vai começar no item 3, fazendo os comentários dessa passagem. É interessante porque a gente sempre fala na questão
da virtude máxima, que é o amor. O amor é a virtude, né? É a virtude. Né? Mas a gente não entende que dentro do nosso estado evolutivo, né, o nosso amor ele é, né, de acordo com o nosso estado evolutivo. Né? Ele está em processo de crescimento, de se robustecendo ainda. Né? E ele, né, esse sentimento maior, ele é a junção de todas as virtudes. Ele é a virtude que é composto por todas as demais virtudes. Então, a gente tem que ter isso em mente. Por isso que Jesus, em grandes, na maioria das passagens que ele nos traz, ele mostra essa questão da humildade. Porque se você não tiver buscando essa virtude, né, se incorporando dela, né, a gente não consegue conquistar as outras. Né, porque o grande devorador de inteligências é o ego exacerbado, é o egoísmo. Né? E o contrário dele é a humildade. Então eu preciso buscar essa humildade para que eu possa, na verdade, dentro das nossas relações, eu me comportar do lado do outro como um irmão. De verdade, não acima, mas junto, ombro a ombro, olhos nos olhos, né? E de mãos dadas. Né? Então isso é muito interessante, a gente vai ver isso ao longo do nosso estudo, né? desse capítulo, desse item. Tá? No item 3, Kardec inicia, né, o seu estudo nos dando um ensinamento profundo, né, nos dizendo que fazer o bem, sem ostentação, é uma marca inconteste de grandeza moral, pois estaremos dando valor, tá, às coisas, né, do mais alto, ou seja, as questões relacionadas com a vida futura, que são as questões de quê? Do espírito, nos colocando como espíritos eternos que somos. Tá? Se assim agimos, nos colocamos acima da humanidade. Quando ele fala acima da humanidade, dessa humanidade visceral, né? Daqueles que não se veem como espíritos eternos que são. Né? Ou seja, né? Abdicando da satisfação humana, física, material, perecível, né? Apenas nos importando que com a aprovação de Deus. É isso. Quando eu me vejo como espírito eterno que sou e vejo, né, o que aqui é transitório, a minha vida verdadeira é a vida do espírito, eu estou aqui promovendo o meu desenvolvimento. Desculpe. Tudo muda de panorama. Né? A ótica muda totalmente. E o que vai me importar não é o que o homem diz, mas o que a lei diz, o que Deus. Né? É esse que eu tenho que me reportar, porque é ela que liberta. Né? Então, em seguida, logo no segundo parágrafo, Kardec destaca uma situação muito comum e ao mesmo tempo triste, daqueles que só se prestam a fazer o bem para aqueles que sabem que vão propagar os seus efeitos. Né? Os seus feitos, né? Aquele que faz, eu faço para aquilo que eu sei que ele vai falar, ele vai me exaltar, ele vai bajular. Então é esse que eu vou fazer. Tá? Não tem nada a ver com questão de necessidade, não. É alimentação do ego. Né? E mesmo assim, né, o fazem em público, pois mesmo para esses, né, diz lá Kardec, né, se fosse longe dos olhos da sociedade, não daria uma única moeda. Essa é a expressão que Kardec usa no texto. Né? E é isso mesmo. Né? Dessa forma, faz porque eu sei que ele vai, né, me exaltar, mas eu não faço. E também as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo. Né? Porque se for ali para ninguém ver, eu não quero. Não me presta isso. Né? Busca realmente de exaltar o orgulho e a vaidade. Né? Então, o fazer o bem de forma ostentosa claramente denota que o fim não era a caridade, e sim a alimentação do orgulho e da vaidade. Ou seja, os olhares e os comentários de glorificação terrena, fazendo que seja considerado maior e melhor na aparência. Esses já receberam a sua recompensa, diz Allan Kardec. Tá? Isso é muito comum. Tá? E tem uma outra questão, que a gente pode até falar mais na frente, mas a gente pode falar agora também, né, que muita gente fica, já viu que a gente fica com vergonha de fazer o bem na frente das pessoas? Às vezes acontece isso. Né?
É porque é humilde. Não é humilde não. É porque dentro do consenso, né, geral, da sociedade, essa visceral, essa humana, tá? É ser idiota, é ser bobão. Tá? É alimentar, como eles dizem, vagabundos. É alimentar o erro. Então, a gente tem que ter atenção sobre isso. É porque, como a gente viu anteriormente, o que eu tenho que me preocupar é o que Deus, né? É o que Deus sente, pensa, né? O que Ele vai reconhecer dos meus esforços. Ou seja, que essa inteligência suprema, né? Ou seja, essas leis, né? Eu vou estar enquadrado nessas leis. Eu não fico preocupado com a palavra ou a opinião daqueles, né, que julgam, né, que o outro é menor do que eles, que não merece ajuda. Muitas vezes a nossa vergonha, a gente tem que prestar muita atenção nisso, que ela não é de uma modéstia verdadeira, né, de humildade, não. É de não passar por irresponsável, né, alimentando os marginais, né, aqueles que estão... É um pensamento bem tímido, né? Mas a gente sabe disso. A gente sabe disso. Então essa seria uma falsa modéstia, que a gente vai ver mais na frente. Tá? Então só antecipei, porque isso incomoda muito. A gente tem que ser simples, né, direto, objetivos e amoroso com aqueles que que vêm a nós, em qualquer momento, em qualquer situação. Tá? Já no terceiro parágrafo, o codificador inicia nos explicando que a frase "não saber a mão esquerda o que dá a mão direita" é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Tá? Então você dar sem esperar com o outro. Tá? Porque é a necessidade. Sabemos que a beneficência é a generosidade das almas, sentimento que faz, olhe a criatura, as outras, né, como olha a si mesma. É abnegação e devotamento, ou seja, o esquecimento de si mesmo. Você é a utilização da regra áurea. Você se colocar no lugar do outro. É aquele que resolve tudo, né? Aquela que por isso que ela é a regra de ouro. Você pode usar em qualquer momento, né? Você se colocar no lugar do outro. Né? É fazer o bem pelo bem, simples assim. Ponto. Não tem, por isso não, é fazer o bem pelo bem. Contudo, ele nos diz que também temos, aí vem, né, a falsa modéstia, que é o simulacro da modéstia. São aqueles que simulam não quererem o reconhecimento, mas por várias formas deixam o suficiente à mostra para que haja o reconhecimento daquilo que praticou. Se pessoas assim não são bem vistas junto aos homens, imagine, né, perante Deus. É que é muito chato, né, as pessoas agirem dessa forma. Né, você vê que é coisa forçada, aquela falsa modéstia, coisa bem, né, de cima para baixo, é uma coisa horrível. Né? Segundo o codificador, também esses, né, e são palavras dele, né, também esses já receberam na terra a sua recompensa. Ou seja, alimentaram o seu orgulho e a sua vaidade. Porque esse era o verdadeiro móvel das suas ações. Eles não fizeram bem pelo bem, eles fizeram bem para aparecer. Para se mostrarem uma coisa que eles não são. Então essa é a questão. Tem que se vigiar muito nisso, né? Muito mesmo. Essa falsa modéstia é um negócio muito complicado. No quarto parágrafo, esse é difícil, né? Esses diríamos mais nobres, é sinistro. Pois o codificador nos fala daqueles que impõem sobre aquele que recebe o testemunho de reconhecimento pelas suas ações, exaltando o seu sacrifício de ajudá-lo. Pasmem. Tá fazendo isso, mas deu trabalho, tá me tirando o maior tempo. Tive que fazer, não sei, tive que ficar sem isso, sem ficar aqui para te dar. Isso é coisa, né? Deus do céu. E aí, nos esclarece Kardec, que parece nem mesmo, né, para essas pessoas que fazem isso, né, existe uma recompensa aqui na Terra. Não tem, para esses não existe. Um indivíduo que age dessa forma com o seu semelhante, já aqui já não recebeu nada.
Nem, né, ninguém reconhece, não tem nem como reconhecer alguma coisa numa criatura dessa. Hoje ninguém conseguirá realmente reconhecer uma atitude lamentável dessa como algo que mereça ser louvado. Pois, como nos diz o próprio codificador, né, ele diz assim, tá lá, textual, as lágrimas que secam por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram, ou seja, humilharam a pessoa, você humilha a pessoa, você bota a pessoa lá embaixo. Né? Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois ele deplora e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. Ah, gente, quando você dá, mas você humilha a pessoa, é uma coisa horrível. Tá? É horrível. Eu só vou fazer um outro parênteses aqui também, pra gente ver essa questão da gente receber, de você estar na situação difícil. Gente, eu não sei se vocês passaram por isso, eu posso dizer que passei. Tá? Assim, a pandemia teve aí, né? Perdemos emprego, foi uma situação muito difícil. Quantas pessoas ficaram em situação difícil? E você, muitas vezes, pagar a tua conta de luz para você poder ter uma comida na mesa, você teve que recorrer a alguém. Não tinha trabalho, não tinha como buscar. Tá? Então, você recorreu a um familiar, recorreu a um amigo, recorreu a uma instituição para te ajudar. É difícil para você que sempre foi, né, aquele que sempre foi o provedor, que através do seu trabalho botou comida na mesa, né, pagou a luz, pagou as suas contas, né, é um negócio complicado. E nós, espíritos, né, em evolução, temos orgulho, temos vaidade ainda. Isso é fato. A gente ainda está nesse processo de crescimento. Né? E nesse momento de fragilidade, o que você quer? Quer ser abraçado, você quer o colo, você quer que a pessoa, né, que aquele que esteja compreenda esse momento tão difícil para você e fique ali ombro a ombro contigo, que te ajude, né? E não dê de cima para baixo. Então é muito. E mesmo assim, a gente que é muito orgulhoso, né, que tem ainda muita dificuldade, quando recebe, é complicado. Mas a gente, já com conhecimento, buscando, fazendo esse trabalho íntimo, a gente tem que ter o sentimento que a gente tem que desenvolver de gratidão, né, pelos que olharam para a gente e nos ajudaram nesses momentos de dificuldade. Então, essa parte é muito difícil, realmente, como se faz isso com um semelhante. É só se colocar no lugar do outro. E a pandemia nos ajudou a isso. Nós fazemos essa troca de lugar, né, para sentir que o cuidado em lidar com a fragilidade alheia. Mas isso me faz lembrar, né, um texto do livro que vocês devem conhecer, Bem-aventurados os Simples, tá? Onde o espírito de Valério conta que um amigo espírita, vendo um amigo de um reconhecido espírita, né? Esse amigo não era espírita, o outro amigo que era espírita. Né? Então, esse que não era espírita, né, vendo lá o espírita sempre envolvido em obras de caridade, chamou a atenção, né? Dizendo assim que ele já havia se desinteressado em fazer a beneficência há muito tempo. E alegava, né, que todos os gestos de bondade que praticara somente haviam encontrado a secura como resposta, sempre ingratos por toda parte. E aí, simplesmente parou de fazer o bem. Porque não tinha retorno. Um ia com outro, né? No entanto, o amigo espírita levou-o à rua e deu-lhe um osso e pediu que alimentasse um cão faminto de passagem. O amigo, né, com uma clara má vontade, lança na direção do animal o alimento. O animal se aproxima timidamente do alimento, né, lançado por esse companheiro, o abocanha triste, desconfiado e sai com o rabo entre as pernas. Aí então, o amigo espírita, como a exemplificar uma atitude diferente, pega um outro osso igual ao anterior e oferece a um outro cão esfaimado que ali passava. Entretanto, né, com uma outra abordagem, chamou o animal com carinho humano, dirigiu-lhe palavras amigas, alisou-lhe o pelo, afagou-lhe as orelhas e deu-lhe alimento com as próprias mãos. O animal, né, abanou a cauda e permaneceu ao seu lado, contente, a lamber-lhe as mãos, né, dando-lhe a demonstração do efeito do amor. Aí, o autor espiritual finaliza, né, com a seguinte recomendação: estenda, sim, o quanto puder,
as obras de caridade. Contudo, ajudando alguém, é preciso saber como você ajuda. Acho que a mensagem é bastante clara. Né? A questão de você fazer o bem, né? É sem olhar a quem, né? E de forma amorosa. Né? Não pode ser de cima para baixo. Não pode. Não tem essa possibilidade. Né? E para finalizar, façamos juntos a leitura, né, do último parágrafo, onde Kardec nos dá o significado real, né, dessas palavras. Né? Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Né? Então vamos ver que o último parágrafo, Kardec, né, faz o grande finale, né, explicando toda a passagem para a gente. Né? Vamos ver então juntos, porque ela merece, né, essa leitura e a gente meditar a respeito, refletir a respeito dela. Diz o seguinte, olha só. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Gente, não podemos esquecer que estamos a caminho, a gente tem as nossas fragilidades morais ainda. Tá? Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. É isso aí. Como eu falei anteriormente, né, que a pandemia nos deu esse presente, né, da gente poder meditar a respeito disso. Porque a gente tem ainda nossas vidas, você precisa do outro. Então, você ser ajudado de cima para baixo é muito complicado. É muito difícil para a gente. Né? É o que ele coloca aqui, que é uma diferença diversa. Ele diz aqui de você prestar um serviço do que você receber uma esmola. Então, toda vez, isso é exercício que a gente tem que ter. Tipo, a gente passa na rua, as pessoas pedem um trocadinho e tal. A gente puxa o papo, pergunta o nome. Tá? Pô, hoje tá difícil, mas tem aí umzinho, vê, pô, eu queria te dar mais, mas não dá. Conversar com a pessoa, mesmo que não tenha, às vezes você não tem o dinheiro na mão, né? Eu, por exemplo, saí com o cartão do ônibus, né, de passar no ônibus. Então, Rio Card, né? Não tem dinheiro. Então, às vezes, fica complicado você ter dinheiro na mão para dar. Né? Então, mas você pode parar, você pode conversar, tá? Você pode fazer muita coisa. Não é? Isso é a questão dos invisíveis. Né? Que a gente fala, você tratar o ser humano, o seu irmão e a humanidade como invisível é algo abominável. É abominável. Né? Então ele coloca isso aqui pra gente. Né? A esmola é quando você vai de cima para baixo, mas se você chega junto, você conversa e tal, esse dinheiro não dói na mão dele, não há uma humilhação. Tá? Porque a situação é difícil, gente. A pessoa tá, né, que eu fico vendo, às vezes as pessoas batem no portão pedindo um prato de comida, gente. Nós estamos passando numa situação agora que nós temos mais de 30 milhões de brasileiros, né, na faixa de fome. Né? É um negócio absurdo, isso está no mundo inteiro, no Brasil está muito intenso isso. Né? Nós voltamos para o mapa da fome. Então, a gente não pode ter esse olhar de cima para baixo. Não temos esse direito. Né? Para nós que estamos em contato com essa doutrina fantástica, é um absurdo. Né? E aí, ele continua dizendo para a gente, ó, ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe. E em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. Ou seja, é orgulho, você se sente melhor do que o outro, tá? Não um irmão na humanidade, mas melhor do que o outro. A maldade que você quer é humilhar a pessoa, você quer deixar ela se achando o pior dos seres. Num momento de fragilidade plena, gente. Olha, a gente trabalha aqui na nossa casa, no nosso trabalho essencial, um companheiro em situação de rua. Companheiros fantásticos, fantásticos. A história de vida dessas pessoas, tá? A gente, sabe, não dá. Eu fico me imaginando numa situação dessa, se eu ia ter a força que eles têm. E você conversa com cada companheiro desse, a história, momentos de fragilidade emocional na vida deles levaram eles a esse tipo de situação, às vezes com a dependência química séria, tá? Mas com uma história de vida fantástica, fantástica. E no momento de... E você, sabendo disso, você olha ele de cima para baixo,
Gente, é repugnante. Isso não existe. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Né? Então, eu queria dizer que é orgulho e maldade. Espírita, nós espíritas, não podemos ser adeptos de nenhuma, de um direcionamento ideológico ou de qualquer coisa que promova qualquer tipo de preconceito, né? Seja ele qual for. Não podemos. Né? A nossa visão, ela é cristã. É Cristo não discriminou ninguém em situação alguma, em momento algum. Então, se eu me digo cristão, porque ser espírito cristão é a mesma coisa, está no Evangelho, como, né, desprezar um irmão que está numa situação difícil, que pode ser a minha amanhã? Eu sei o que pode acontecer dentro, eu, o espírito de terceira ordem, em processo evolutivo, eu não sei. Se eu tenho essa evolução toda, não é assim. Né? Então, ele coloca isso pra gente, algo pra gente meditar muito. Né? E ele continua dizendo pra gente, ó, a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa ao dissimular o benefício, ao evitar até aquelas simples aparências capazes de melindrar, dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. É claro, você tratando ele duramente, né, de forma você aumenta mais o sofrimento do indivíduo. Agora, se você puder, eu achei sensacional, vou repetir aqui, porque eu achei sensacional essa questão, né? Ele diz que a delicada e engenhosa, né, ao contrário, né, ele diz assim, a verdadeira caridade ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício. Sabe o que é isso? É como a gente vai dar, pô, vamos comer, vamos sentar ali para comer junto, vamos ali, tá com fome? Vamos lá, vamos junto ali, vamos tomar um lanche, como um amigo. Não, toma aí, vai lá e come. Não, vamos ali, vamos tomar um lanche junto. Tá querendo o quê? O que você quer? Para mim eu quero... Tá. Ou seja, é igual. É isso, dissimular. Ou seja, você não está dando um lanche, você está comendo junto com ele. É diferente, tá? Me vem na mente, não sei se vocês... Eu li um livro do Panela do Moleque, muito... Até que é um livro do Victor Hugo, que é Os Miseráveis. Que é sensacional, né? Aquela parte dos Miseráveis, onde ele é acolhido pelo bispo, um padre, né? Um professor, um membro da igreja, acolhe um momento difícil, ele tinha saído da prisão, embrutecido, né? Porque passou, né, por ter roubado um pão, né? Por ter roubado um pão naquela época na França, a coisa era difícil. E ele é levado, né, às galés, ele faz isso forçado, é um negócio absurdo. Ele é perseguido, né? Sempre perseguido até o final, até desencarnar. Mas, nesse momento, ele é acolhido por esse padre, o padre leva para casa dele, dá comida, roupa, cama quente, tudo bonitinho para ele, né? No inverno, frio e tal. E ele, à noite, vê que tem umas pratarias, ele rouba as pratarias do padre, né, e vai embora. Né? E ele é pego. Ele é pego pelos... E veem que eles estavam com a pataria da igreja. E levam pegar aqui. Pegamos ele com as suas patarias. Ele falou, não, solta ele. Ô, fulano, que bacana você voltou. Você esqueceu de levar o castiçal. Olha só, isso é pra você também. Não, eu dei isso pra ele. Não roubou não, eu dei pra ele. Tá? Isso, eu até me emociono nesse momento, que essa pastilha é fantástica, porque ele dissimula isso, né, o bem, e ele transforma a vida daquela pessoa totalmente. O romance é esse, né, ele, a partir daquele momento ele se torna um homem de bem, né, mostrando como o bem transforma e como o ódio ele recrudesce, né, ele aumenta ainda mais os sentimentos negativos que ainda estão dentro de nós. Né? Então, esse dissimular ele é fantástico. Então, quando alguém pedir alguma coisa, pô, vamos lá, vamos junto, esteja junto. Né? Vamos dissimular essa doação, né, de forma bonita, né, para acabar essa distância entre os nossos irmãos de humanidade. Né? Olhando nos olhos dizendo, somos irmãos. Não é de retórica, né, religiosa, ou que seja, filosófica, não, somos irmãos. E aí eu estou provando que eu sou irmão dele, que eu estou do lado dele comendo junto com ele. Tá? E aí continua a dizer o seguinte, ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade
adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Gente, os espiritismo ensinam isso pra gente. O dar, na verdade, eu não estou dando, eu estou recebendo a oportunidade de fazer o bem. Isso é maravilhoso. Quem recebe mais sou eu. Gente, como nós fazemos, nós somos os beneficiados. Ou acreditamos nisso, ou o que nós estamos fazendo aqui? Então, é gratidão que a gente tem que ter sempre, de ter a oportunidade de agir. Muitas vezes, a gente fica reclamando, né? Eu conheço pessoas interessantes assim, né? Poxa, parece uma rinitezinha braba, então dá umas corizazinhas. Parece que eu tenho escrito na minha testa. Vai lá, pede que ele tem. Não sei se já ouviram isso, né? Que maravilha você poder ser reconhecido no meio de uma porção de gente como aquele que pode ser útil, que pode ser fraterno, que pode mitigar, né, um momento, né, de dificuldade do seu semelhante. E muitas vezes você reclama, diz, parece que eu sou o quê? Está escrito na minha testa, vai lá, pede que ele tem, que ele vai te dar. Meu Deus. Então é algo que, quando acontece com a gente, é gratidão, é fechar os olhinhos e fazer prece. Obrigado por ter me reconhecido no meio de uma multidão, alguém que pode ser útil. Isso é demais, isso é demais, né? Isso não é motivo de se penalizar ou se achar que é o melhor, é algo de se admirar, que mesmo eu, sendo um espírito, né? Nós, né, sendo espíritos com muita dificuldade moral, podemos ser reconhecidos no meio da multidão, aquele que pode ser útil. Pasmem. Fantástico, fantástico. E aí ele finaliza. Eis o que significam essas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Então, queridos amigos, tá? É isso. Tá? Essa mensagem é fortíssima, necessária no momento que nós estamos vivendo, é muito necessário, porque nós vemos muitas falas contra os nossos irmãos que passam por necessidades tão duras, tão difíceis, como eles não fossem gente, né? Que fazendo apologias de extermínio, a gente não pode. Espírita, né? Cristão, não pode nem passar perto desse tipo de pensamento, né? Somos todos irmãos da humanidade, inclusive esses que promovem esse tipo de pensamento, são nossos irmãos da humanidade, né? E nosso pensamento tem que ser sempre, né, amoroso, de compreensão e positivo, porque senão estaremos, né, dentro da mesma coisa, falando muito, né, mas na hora dos nossos sentimentos, das nossas ações, estamos totalmente no lado oposto de tudo aquilo que nós dizemos, né, acreditar. Tá? Então, queridos amigos, ficamos por aqui, agradecidos, né, por essa oportunidade maravilhosa de estudo e de convivência fraterna. Tá? Então vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, Mestre, por essa oportunidade maravilhosa que tivemos de estarmos na convivência desses nossos queridos amigos e irmãos, estudando um pouco mais dos teus ensinos através dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Abençoa-nos, Mestre, reforce-nos, para que possamos, no nosso dia a dia, colocarmos todos esses conceitos, todos esses princípios que a doutrina espírita nos traz em prática, incorporando a cada minuto de nossas vidas, principalmente naquele momento do contato com o nosso irmão humanidade. Sendo assim, felizes e agradecidos, e querendo estar hoje sempre envolvidos por Ti pelas Tuas falanges benditas de paz, de luz, de amor e caridade, permita-nos em Teu nome, em nome dos mentores espirituais dessa região, mas, sobretudo, em nome de Deus, darmos por terminado o nosso estudo dessa noite. Que assim seja.
Graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigado mais uma vez, né, pela paciência, né, e pelas energias que temos certeza que todos nós trocamos, e desejamos a todos muita paz. Tchau.